Você já viu um milionário cair de joelhos? E se for pela babá da própria filha? E se essa filha nunca tivesse andado? O que aconteceu vai te chocar. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Antes de prosseguirmos, tenho que dizer: se essa história te emocionar, seja ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. O sol da tarde iluminava a imponente sala de consulta, na clínica de reabilitação mais prestigiada de São Paulo. Seus raios atravessavam os vidros espessos e refletiam nas superfícies metálicas dos equipamentos médicos, criando um cenário que, apesar da luz, parecia frio e impessoal. Rafael Monteiro, aos 42 anos, estava sentado na beira de uma cadeira desconfortável, com o corpo ligeiramente inclinado para a frente, como se estivesse pronto para saltar a qualquer momento. Seus dedos tamborilavam nervosamente no joelho, enquanto seu olhar fixo no especialista denunciava a tempestade que se formava em seu interior. Senhor Monteiro, entendo que isso não é o que o senhor esperava ouvir, disse o Dr. Paulo Martins, ajustando os óculos no rosto. Mas preciso ser claro. A condição neurológica de Helena é degenerativa. Segundo todos os exames e análises que realizamos, sua filha não andará. As palavras do médico pairaram no ar, pesadas como chumbo. Rafael sentiu como se o chão sob seus pés houvesse desaparecido, deixando-o em queda livre em um abismo de desespero. Ao seu lado, a pequena Helena, de apenas 6 anos, brincava distraidamente com uma boneca, alheia à sentença que acabara de ser proferida sobre seu futuro. Deve haver algum engano, doutor. Helena estava correndo no parque há apenas 2 meses, respondeu Rafael, a voz traindo a fragilidade que tentava esconder. Os sintomas da síndrome de Harding-Fisher podem aparecer abruptamente, Sr. Monteiro. Os tremores e a dificuldade para caminhar que o senhor notou nas últimas semanas são apenas o início. Não há cura, mas existem tratamentos paliativos que podem ajudar na qualidade de vida dela. Rafael olhou para sua filha, com seus grandes olhos castanhos e cabelos cacheados que emolduravam um rosto angelical. Como explicar a uma criança que seu corpo estava se tornando sua prisão? Como dizer a ela que os sonhos de dançar balé que ela tanto mencionava jamais se realizariam? A viagem de volta para Paraty, onde moravam há 2 anos, foi silenciosa. Rafael havia escolhido a histórica cidade litorânea como refúgio após o fracasso de seu casamento com Bianca, que partira para Paris alegando não suportar mais a vida no Brasil. O que antes parecia uma decisão acertada, criar sua filha longe do caos urbano, em uma casa espaçosa com vista para o mar, agora se transformava em um isolamento autoimposto. Nas semanas seguintes ao diagnóstico, Rafael assistiu, impotente, ao rápido progresso da doença. Helena, que antes corria pela areia da praia rindo às gargalhadas, agora precisava de auxílio para realizar tarefas simples. Cada novo dia trazia uma limitação adicional. Cada nova limitação trazia uma onda renovada de dor para o coração do pai. A mansão colonial restaurada, situada no alto de uma colina, com vista privilegiada para o centro histórico de Paraty, tornou-se o cenário de um lento desmoronar. Rafael, que havia construído um império no ramo de incorporações imobiliárias, agora trabalhava remotamente, delegando responsabilidades e evitando ao máximo as viagens de negócios. Sua vida social, antes agitada com eventos e jantares, reduziu-se a raras aparições públicas. As visitas de amigos e familiares tornaram-se cada vez mais espaçadas, em parte pelo isolamento geográfico, em parte pela atmosfera pesada que pairava sobre a casa. Papai, por que a senhora Iracema foi embora? Ela prometeu que me ensinaria a fazer biscoitos, perguntou Helena, sentada em sua cadeira adaptada na varanda que dava para o jardim. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos agora salpicados de grisalho. Ela precisou ir cuidar da família dela, princesa. Mas logo encontraremos alguém para ajudar você. A verdade era que Iracema,
a terceira cuidadora em menos de 6 meses, havia pedido demissão alegando não suportar a atmosfera melancólica da casa e a constante supervisão de Rafael, que questionava cada procedimento, cada medicamento, cada técnica utilizada com Helena. Ele sabia que precisava encontrar alguém rapidamente, pois suas obrigações profissionais, mesmo reduzidas, não permitiam que dedicasse todo o tempo necessário aos cuidados da filha. Foi Dona Eulália, a governanta que trabalhava para a família desde antes do nascimento de Helena, quem lhe trouxe a indicação. Conheci uma moça na feira, seu Rafael. Ela tem formação em terapia ocupacional e está procurando emprego. Acho que seria perfeita para a menina Helena. Relutante, Rafael concordou em entrevistar a candidata. Na manhã seguinte, pontualmente às 9 horas, a campainha tocou. Dona Eulália apressou-se para atender, enquanto Rafael observava da janela do escritório. Uma jovem de aproximadamente 30 anos caminhava pelo jardim em direção à casa. Vestia uma saia colorida que balançava com seus passos decididos e carregava uma bolsa de tecido com estampas vibrantes. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque despretensioso e seu rosto exibia um sorriso confiante que contrastava com a sobriedade do ambiente. Senhor Monteiro, sou Gabriela Santos. Prazer em conhecê-lo, disse ela ao entrar no escritório, estendendo a mão em um gesto firme. Rafael levantou-se lentamente, analisando-a com desconfiança. O prazer é meu, senhora Santos. Dona Eulália me informou sobre sua formação. Pode me chamar de Gabriela, respondeu ela, sentando-se apenas após o gesto de Rafael indicando a cadeira. Sim, sou terapeuta ocupacional, especializada em crianças com necessidades especiais. Trabalhei 3 anos no Instituto de Reabilitação da UFRJ antes de me mudar para Paraty. E por que alguém com sua formação abandonaria um trabalho estável em uma instituição renomada para vir para uma cidade pequena? Questionou Rafael, sem disfarçar o tom inquisitivo. Gabriela não se intimidou. Às vezes precisamos de novas paisagens para renovar a alma, senhor Monteiro. A cidade grande tem seu encanto, mas eu sempre sonhei em viver mais perto da natureza. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar no posto de saúde daqui, não hesitei. Infelizmente, com os cortes de verbas, meu contrato não foi renovado. A conversa seguiu por quase 1 hora, com Rafael questionando minuciosamente a experiência profissional de Gabriela, suas técnicas de trabalho e sua visão sobre o tratamento de condições degenerativas. Para sua surpresa, ela respondia com segurança e conhecimento, sem se abalar com seu tom por vezes ríspido. Gostaria de conhecer Helena, se for possível, pediu Gabriela após responder ao intenso interrogatório. Acredito que a química entre o terapeuta e o paciente é fundamental para o sucesso do tratamento. Rafael hesitou por um momento, mas acabou concordando. Conduziu-a até a varanda, onde Helena estava concentrada em um livro de colorir, suas pequenas mãos já apresentando os tremores característicos da síndrome. Helena, esta é a senhora Santos. Ela veio conversar com você. A menina ergueu os olhos do livro, observando a recém-chegada com curiosidade. Gabriela, por sua vez, não fez o que a maioria dos adultos fazia ao conhecer Helena. Não a olhou com pena, não falou em tom infantilizado, não fez perguntas óbvias sobre sua condição. Em vez disso, ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos da menina e comentou sobre o desenho que ela coloria. Que lindo unicórnio! Adoro as cores que você escolheu para a crina. Muito original usar roxo e verde juntos. O rosto de Helena se iluminou com um sorriso, algo que Rafael não via há semanas. Obrigada. O nome dele é Estrela, mesmo sendo menino. Ele voa até o céu para buscar doces nas nuvens. Nossa, que incrível! E o que mais ele faz nessas viagens? Enquanto Helena contava animadamente sobre as aventuras de seu unicórnio imaginário, Rafael observava a interação com um misto de surpresa e desconfiança. Havia algo na presença de Gabriela que parecia aliviar temporariamente o peso que se instalara naquela casa. Sua energia vibrante contrastava com o ambiente melancólico que ele havia inadvertidamente criado. Quando Gabriela finalmente se despediu, prometendo a Helena que voltaria no dia seguinte com materiais para atividades artísticas,
Rafael a acompanhou até a porta com sentimentos conflitantes. Por um lado, a naturalidade com que ela interagira com Helena era promissora. Por outro, temia que a esperança que ela parecia trazer fosse apenas uma ilusão passageira. "Começamos amanhã às 8, Sr. Monteiro?" perguntou Gabriela já no portão. Rafael assentiu, observando-a se afastar pela rua de paralelepípedos. Talvez, apenas talvez, essa mulher com seu sorriso fácil e energia contagiante pudesse trazer alguma luz para a escuridão que havia se instalado em sua vida. Ou talvez fosse apenas mais uma decepção a caminho, como tantas outras que enfrentara desde aquele dia fatídico na clínica em São Paulo. Na manhã seguinte, o céu de Paraty amanheceu coberto por uma fina camada de névoa, fenômeno comum na cidade histórica durante o inverno. Gabriela chegou pontualmente às 8 horas, carregando uma mochila colorida que contrastava com a sobriedade da mansão colonial. Rafael a recebeu na porta, ainda em dúvida sobre a decisão de contratá-la. "Bom dia, Sr. Monteiro. Que clima mais inspirador para começarmos nosso trabalho", exclamou Gabriela, observando a névoa que dançava entre as árvores do jardim. "Bom dia. Helena ainda está tomando café da manhã. Aproveito para mostrar-lhe o quarto, onde poderá realizar as atividades com ela", respondeu Rafael, conduzindo-a pelo corredor adornado com obras de arte valiosas, majoritariamente paisagens em tons escuros que refletiam seu estado de espírito atual. O cômodo designado para as terapias era espaçoso, com grandes janelas voltadas para o mar, mas possuía poucos móveis e nenhum elemento que sugerisse ser um espaço infantil. Havia apenas uma mesa, 2 cadeiras e uma estante com livros técnicos sobre medicina e reabilitação. "Esse espaço tem um potencial incrível", comentou Gabriela, caminhando até a janela e abrindo as pesadas cortinas para permitir a entrada da luz natural. "Com sua permissão, gostaria de fazer algumas adaptações para torná-lo mais adequado às nossas atividades." Rafael cruzou os braços, uma postura defensiva que havia se tornado habitual. "Que tipo de adaptações?" "Nada estrutural, fique tranquilo", sorriu ela, colocando a mochila sobre a mesa. "Penso em trazer alguns materiais coloridos, talvez um tapete onde possamos nos sentar para realizar exercícios no chão, e certamente precisaremos de suportes especiais para as atividades artísticas." "Atividades artísticas?", questionou Rafael, arqueando uma sobrancelha. "Acredito que devemos focar em exercícios que possam retardar a progressão da doença. A arte parece dispensável no momento." Gabriela virou-se para encará-lo, seu semblante suave, mas decidido. "Senhor Monteiro, a terapia ocupacional não se resume a exercícios físicos. Trabalhamos com o desenvolvimento integral da pessoa. A arte não é apenas um passatempo. É uma poderosa ferramenta terapêutica que estimula a coordenação motora fina, promove a expressão emocional e fortalece a autoestima, especialmente para crianças como Helena, que enfrentam limitações físicas. Encontrar formas de expressão é fundamental." Rafael abriu a boca para contestar, mas foi interrompido pela chegada de Helena, empurrada em sua cadeira de rodas por Dona Eulália. O rosto da menina se iluminou ao ver Gabriela. "Você voltou mesmo. Trouxe coisas para desenharmos?" perguntou ela com uma animação que há muito tempo Rafael não testemunhava. "Claro que sim. Tenho várias surpresas na minha mochila mágica", respondeu Gabriela, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos da criança. "Mas primeiro, que tal conhecermos melhor nosso espaço de trabalho? Você pode me mostrar o que gosta de fazer aqui?" Helena olhou ao redor, seu entusiasmo diminuindo visivelmente. "Eu não faço muita coisa aqui. Às vezes leio ou faço os exercícios que o doutor mandou, mas eles são chatos e doem." Rafael sentiu uma pontada de culpa ao perceber como o ambiente estava pouco adaptado às necessidades da filha. Havia se concentrado tanto nos tratamentos médicos e nos exercícios de fisioterapia que negligenciara outros aspectos importantes para o bem-estar dela. "Bem, isso vai mudar a partir de hoje", declarou Gabriela, abrindo sua mochila. "Trouxe algumas coisas para começarmos, mas vamos precisar de sua ajuda para transformar este lugar em um espaço realmente especial." Nos minutos seguintes, Rafael observou, do batente da porta, como Gabriela envolveu Helena
em uma atividade aparentemente simples: criar um mural de desejos para o novo espaço. Com folhas coloridas, canetas, lápis e recortes de revistas, elas começaram a montar um painel que representava o que a menina gostaria de ter em seu ambiente de terapia. "Quero uma mesa que eu possa desenhar sem precisar me esticar todo", disse Helena, recortando a imagem de uma escrivaninha de uma revista. "Ótima ideia. Precisamos de uma mesa com altura ajustável", concordou Gabriela, fazendo anotações em um caderno. "O que mais seria importante para você?" "Cores, muitas cores. O quarto do papai é todo bege e marrom. Parece um deserto", respondeu a menina rindo. Rafael, que continuava observando sem interferir, sentiu o peso daquelas palavras. Era verdade. Desde a confirmação do diagnóstico de Helena, ele havia inconscientemente transformado a casa em um ambiente austero, como se as cores pudessem, de alguma forma, ofender a gravidade da situação que enfrentavam. "E você gosta de música, Helena? Poderíamos ter um pequeno aparelho de som aqui", sugeriu Gabriela. "Adoro, principalmente MPB, como Marisa Monte e Gilberto Gil. Mamãe sempre escutava quando morava conosco", respondeu Helena, sua voz diminuindo ao mencionar a mãe ausente. Rafael engoliu em seco. Bianca havia deixado mais do que um vazio físico ao partir. Levara consigo a alegria e a espontaneidade que um dia preencheram aquela casa. Ele percebeu que, em sua dor, havia inadvertidamente apagado tudo que lembrasse a ex-esposa, incluindo a música que Helena tanto apreciava. A manhã passou rapidamente, com Gabriela alternando entre atividades lúdicas e pequenos exercícios motores disfarçados de brincadeiras. Para surpresa de Rafael, Helena não reclamou uma única vez de dor ou cansaço, algo comum durante as sessões de fisioterapia convencional. Quando chegou a hora do almoço, Gabriela ajudou Helena a organizar os materiais e a transferir-se para a cadeira de rodas, um processo que realizou com uma naturalidade que impressionou Rafael. Não havia nela o desconforto ou a piedade velada que ele notava em outras pessoas ao lidarem com a condição da filha. "Como foi a primeira sessão?", perguntou ele, enquanto acompanhava Gabriela até a porta. "Produtiva e reveladora", respondeu ela, guardando seu caderno de anotações na bolsa. "Helena é uma criança extraordinariamente inteligente e criativa. Vi potenciais que poderiam ser melhor explorados com os recursos adequados." "Que tipo de recursos?" "Além das adaptações no espaço que mencionei, acredito que materiais artísticos de qualidade seriam um investimento valioso." Helena demonstrou uma afinidade natural com o desenho, algo que poderia ser desenvolvido como uma forma de expressão e, quem sabe, até como uma terapia complementar. Rafael franziu o senho, ainda cético. "Não vejo como desenhos podem ajudar na condição física dela." Gabriela sorriu pacientemente. "Senhor Monteiro, a síndrome de Helena afeta progressivamente seus movimentos, certo? A arte pode ser uma forma de manter a precisão dos movimentos finos por mais tempo, além de proporcionar um espaço onde ela tenha controle, onde possa criar seu próprio mundo sem as limitações que a realidade impõe." Suas palavras ficaram ecoando na mente de Rafael pelo resto do dia. Durante o jantar, observou Helena com novos olhos, notando como ela falava animadamente sobre as atividades realizadas com Gabriela, algo que não acontecia há meses. "Papai, Gabriela disse que amanhã vamos tentar pintar com aquarela. Você sabia que as cores se misturam na água e criam efeitos mágicos?", perguntou Helena, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Não, princesa, não sabia", respondeu ele, sentindo uma inesperada onda de emoção ao ver a filha tão animada. Naquela noite, após colocar Helena para dormir, Rafael sentou-se em seu escritório com um copo de uísque, contemplando as mudanças sutis que um único dia com Gabriela havia trazido. Pegou seu tablet e começou a pesquisar sobre terapia através da arte para crianças com condições neurológicas. Para sua surpresa, encontrou diversos estudos científicos que corroboravam as afirmações de Gabriela. Um artigo em particular chamou sua atenção: a expressão artística como catalisadora de progressos motores em pacientes com síndromes neurodegenerativas. O estudo, conduzido por pesquisadores da USP, documentava casos de crianças
que, ao se engajarem profundamente em atividades artísticas de seu interesse, apresentavam uma desaceleração significativa na progressão de seus sintomas motores. Rafael sentiu uma fagulha de esperança acender-se em seu peito, algo que não experimentava desde o dia do diagnóstico. E se Gabriela estivesse certa? E se a arte pudesse oferecer não apenas conforto emocional, mas também benefícios terapêuticos concretos para Helena? Nos dias seguintes, ele observou discretamente as sessões de terapia, notando como Gabriela combinava habilmente exercícios motores com atividades criativas. Helena, que antes relutava em fazer qualquer movimento que pudesse causar desconforto, agora se esforçava voluntariamente para alcançar tintas e pincéis, esticar os braços para colar elementos em seu mural e até mesmo tentar segurar o pincel de formas diferentes quando suas mãos tremiam demais. Uma semana após o início do trabalho de Gabriela, Rafael a chamou para uma conversa ao final do dia, enquanto Helena descansava após a sessão. Percebi algumas melhorias na disposição de Helena, admitiu ele, servindo uma xícara de café para Gabriela. Ela está mais animada, mais participativa. Fico feliz que tenha notado, respondeu Gabriela, aceitando o café com um sorriso. Helena é uma criança extraordinária. Sua determinação é admirável. Ainda não estou totalmente convencido sobre essa abordagem artística, continuou Rafael hesitante. Mas estou disposto a investir nos materiais que você mencionou se realmente acredita que podem beneficiá-la. O rosto de Gabriela se iluminou. Acredito sinceramente que sim, Sr. Monteiro. E se me permite uma sugestão adicional, acho que Helena se beneficiaria muito de um espaço permanente para suas criações, um pequeno ateliê adaptado às suas necessidades. Rafael ergueu as sobrancelhas, surpreso com a ousadia da sugestão. No entanto, ao invés da irritação que normalmente sentiria, experimentou uma curiosidade genuína. Um ateliê? Isso não parece um pouco excessivo para uma criança? Depende da criança, respondeu Gabriela, seus olhos refletindo uma convicção inabalável. Em apenas uma semana, pude observar que Helena tem um talento natural para a composição e uso de cores. Mais importante, quando está imersa no processo criativo, seus tremores diminuem significativamente. É quase como se seu corpo encontrasse um equilíbrio natural ao se concentrar em algo que a apaixona. Rafael fitou a xícara em suas mãos, pensativo. Verei o que posso fazer, respondeu finalmente, sem comprometer-se totalmente, mas já imaginando como poderia adaptar um dos cômodos vazios da casa para esse propósito. Quando Gabriela se despediu naquela tarde, deixou para trás não apenas uma Helena exausta, mas satisfeita, como também um Rafael intrigado e, pela primeira vez em muitos meses, receptivo à possibilidade de que talvez, apenas talvez, houvesse mais de uma maneira de enfrentar os desafios que o destino lhes impusera. Um mês se passou desde a chegada de Gabriela à mansão dos Monteiro. As mudanças, embora sutis, eram inegáveis. O cômodo, antes austero e impessoal, transformara-se em um espaço vibrante, com paredes agora decoradas com as criações de Helena. Rafael, cumprindo sua palavra, havia providenciado os materiais solicitados por Gabriela e, surpreendendo a ambas, converteu uma pequena sala adjacente ao quarto de Helena em um ateliê adaptado. O espaço era um testemunho silencioso da mudança gradual que ocorria no coração do empresário. Mesas com altura ajustável, cadeiras ergonômicas, uma iluminação cuidadosamente planejada e prateleiras baixas que permitiam que Helena alcançasse seus materiais com autonomia. Cada detalhe havia sido pensado não apenas para facilitar o trabalho artístico, mas para proporcionar à menina a dignidade da independência. Numa tarde particularmente ensolarada, Gabriela introduziu uma nova técnica a Helena: pintura com espátula sobre tela. A menina, que já demonstrava notável habilidade com aquarela e pastel, encarou o novo desafio com entusiasmo. A espátula é diferente do pincel, explicou Gabriela, demonstrando o movimento. Você não precisa de tanta precisão, o que pode ser uma vantagem quando suas mãos estão mais cansadas. É quase como espalhar manteiga no pão, mas criando formas e texturas.
Helena segurou a espátula com determinação, seus pequenos dedos tremendo ligeiramente. Nos últimos dias, os tremores haviam se intensificado, algo que Gabriela notara, mas optara por não comentar diretamente. Em vez disso, adaptava as atividades para acomodar as novas limitações, sempre enfatizando as possibilidades, nunca os obstáculos. "Posso tentar fazer o mar de Paraty?" perguntou Helena, olhando pela janela que emoldurava uma vista privilegiada da Bahia histórica. "Claro que sim. Que tal começarmos com as cores? Quais você acha que precisaríamos misturar para capturar aquele azul esverdeado das águas?" Enquanto Helena se concentrava em sua nova criação, Rafael observava discretamente da porta entreaberta, um hábito que havia desenvolvido nas últimas semanas. Havia algo fascinante na interação entre Gabriela e sua filha, uma cumplicidade natural que ele invejava secretamente. Desde o diagnóstico, sentia-se incapaz de conectar-se verdadeiramente com Helena, como se a doença tivesse erguido uma barreira invisível entre eles. "Papai, venha ver", chamou Helena, percebendo sua presença. "Estou pintando o mar com espátula." Rafael entrou no ateliê hesitante, ainda desconfortável naquele ambiente que representava uma abordagem tão diferente da que ele havia imaginado para o tratamento da filha. "Está interessante", comentou, observando as manchas de azul e verde que começavam a tomar forma na tela. "Interessante?", questionou Helena, franzindo o senho. "Só interessante", Gabriela interviu gentilmente. "Seu pai ainda está aprendendo a ver com olhos de artista, Helena. A arte é como um idioma novo que precisamos praticar para compreender completamente." Rafael lançou um olhar agradecido a Gabriela, surpreendendo-se com a facilidade com que ela navegava por situações que o deixavam desconfortável. "Gabriela tem razão", admitiu ele, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Helena para observar melhor a tela. "Estou aprendendo a ver o mundo através dos seus olhos, princesa. Pode me ensinar o que está vendo quando olha para o mar?" O rosto de Helena se iluminou com a oportunidade de ser a professora, e não a aluna. "O mar de Paraty é mágico, papai. Não é só azul. Tem verde, tem prata quando o sol bate. E às vezes, bem cedinho, parece que tem ouro misturado. E ele nunca fica parado, está sempre dançando." Rafael observou a tela com novos olhos, percebendo como as pinceladas aparentemente caóticas capturavam justamente esse movimento, essa dança que Helena descrevia. Havia uma compreensão intuitiva da luz e do movimento que transcendia a técnica ainda em desenvolvimento. "É verdade", concordou ele, genuinamente impressionado. "Agora posso ver a dança do mar na sua pintura." O sorriso que Helena lhe ofereceu naquele momento valeu mais do que qualquer elogio que já havia recebido em sua carreira. Quando a sessão terminou, Gabriela começou a organizar os materiais enquanto Helena descansava, visivelmente exausta pelo esforço, mas com uma expressão de satisfação que compensava o cansaço. "Vou levá-la para descansar", disse Rafael, ajudando a filha a transferir-se para a cadeira de rodas. "Posso deixar minha pintura secando aqui?", perguntou Helena. "Claro que sim", respondeu Gabriela. "Amanhã, quando estiver completamente seca, podemos decidir onde pendurá-la. Talvez na sala de jantar, o que acha?" "Sim, assim a vovó Elisa pode ver quando vier nos visitar no final de semana." Após levar Helena para seu quarto e certificar-se de que estava confortável para sua soneca da tarde, Rafael retornou ao ateliê, onde Gabriela finalizava a limpeza dos materiais. "Posso falar com você um momento?", pediu ele, sua voz mais suave do que o habitual. "Certamente", respondeu Gabriela, secando as mãos no avental colorido que usava durante as sessões. Rafael fechou a porta do ateliê, um gesto que indicava a natureza privada da conversa que se seguiria. "Tenho observado o trabalho que você vem desenvolvendo com Helena e... bem, devo admitir que estou impressionado." Gabriela sorriu, genuinamente feliz com o reconhecimento. "Helena é quem faz todo o trabalho duro. Eu apenas ofereço as ferramentas e o encorajamento." "É mais do que isso", insistiu Rafael, passando a mão pelos cabelos num gesto que revelava sua inquietação. "Você consegue extrair dela uma alegria e uma determinação que eu não via desde antes do diagnóstico. É como se, por algumas horas, ela esquecesse as limitações de seu corpo. Esse é exatamente o poder da arte, Sr. Monteiro.
Quando estamos verdadeiramente imersos no processo criativo, transcendemos nossas limitações físicas. A mente e o espírito assumem o controle, e o corpo, de certa forma, segue o fluxo. Rafael caminhou até a janela, observando o mar que sua filha tentara retratar. Os médicos dizem que a condição dela só vai piorar, que devemos nos preparar para... Sua voz falhou. Para mais limitações, completou Gabriela, compreendendo sua dificuldade em verbalizar o futuro que os aguardava. Entendo o prognóstico, Sr. Monteiro, mas também acredito que existe uma diferença crucial entre aceitar a realidade e se render a ela. O que quer dizer? A medicina tradicional tem seu valor inegável, mas muitas vezes se concentra apenas no corpo, na doença, nos sintomas. O que estamos fazendo aqui é nutrir o espírito de Helena, fortalecer sua vontade, expandir sua capacidade de expressão. E tenho observado que, quando ela está profundamente envolvida em sua arte, os tremores diminuem significativamente. Rafael virou-se para encará-la, uma centelha de esperança iluminando seus olhos cansados. Você acha que a arte poderia, de alguma forma, retardar a progressão da doença? Gabriela ponderou antes de responder, consciente do poder que suas palavras teriam. Não posso fazer tal afirmação com certeza científica. O que posso dizer, baseada em minha experiência, é que o estado emocional e psicológico de um paciente tem um impacto profundo em como ele responde aos tratamentos e como seu corpo lida com a doença. Helena está mais feliz, mais motivada, mais presente. Isso por si só já é uma vitória. Rafael assentiu lentamente, assimilando suas palavras. Há algo mais que poderíamos estar fazendo? Outros tratamentos, talvez alternativos, que a medicina convencional não tenha considerado? Era a primeira vez que ele demonstrava abertura para abordagens além do protocolo médico padrão, um avanço significativo para alguém que inicialmente havia sido tão cético quanto a própria terapia ocupacional. Na verdade, há algumas abordagens complementares que poderiam beneficiar Helena, respondeu Gabriela, tentando conter a empolgação diante dessa abertura inesperada. Existe um programa de hidroterapia em Angra dos Reis, especialmente desenvolvido para crianças com condições neurológicas. A água proporciona suporte e resistência simultaneamente, permitindo movimentos que seriam difíceis ou impossíveis em terra. Angra não é longe, murmurou Rafael, já calculando mentalmente a logística necessária. O que mais? Há também técnicas de musicoterapia que têm mostrado resultados promissores, especialmente quando combinadas com o movimento. E se me permite uma sugestão mais ousada, acredito que Helena se beneficiaria enormemente de um animal de assistência. Um cachorro, você quer dizer? Exatamente. Existem cães especialmente treinados para auxiliar pessoas com limitações motoras. Além da ajuda prática, a conexão emocional com o animal tem efeitos terapêuticos comprovados. Rafael permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando todas as informações. Finalmente, com uma determinação renovada em sua voz, declarou: "Quero que você prepare um plano completo incluindo todas essas abordagens. Orçamento não é problema. Se existe algo que possa ajudar Helena, faremos." Gabriela assentiu, contendo a emoção que ameaçava transbordar. Era um momento crucial, um ponto de virada na jornada daquela família. "Preparei tudo para amanhã, Sr. Monteiro." Antes que pudesse sair, Rafael a deteve com uma pergunta inesperada. "Por que você se importa tanto? Helena é apenas uma paciente entre muitos que você deve ter tido." A pergunta a pegou desprevenida. Gabriela hesitou, ponderando quanto de sua história pessoal deveria compartilhar. Decidiu pela honestidade. "Porque já estive no lugar de Helena", respondeu ela, sua voz suave mas firme. "Aos 12 anos fui diagnosticada com uma condição que afetava minha coordenação motora. Os médicos disseram aos meus pais que eu teria limitações pelo resto da vida, mas tive a sorte de encontrar uma terapeuta que acreditou no poder da arte como forma de reabilitação. Minha condição era diferente da de Helena, menos severa e não degenerativa, mas a sensação de impotência de ter seu corpo te traindo, isso eu compreendo perfeitamente." Rafael a olhou com novos olhos, vendo pela primeira vez não apenas a profissional competente, mas a mulher que carregava sua própria história de superação.
E como está sua condição agora? Perguntou ele, genuinamente interessado. Gabriela sorriu, estendendo as mãos à sua frente, executando movimentos precisos com os dedos. Controlada. Tenho minhas limitações, mas encontrei maneiras de adaptar-me. A arte não apenas me ajudou na reabilitação física, ela me salvou emocionalmente. Me deu propósito quando eu poderia ter me perdido no desespero. Rafael assentiu, um entendimento silencioso passando entre eles. Obrigado por compartilhar isso comigo e por não desistir de Helena, mesmo quando eu fui difícil. Helena vale cada esforço, respondeu Gabriela simplesmente. E se me permite dizer, ela tem mais em comum com o Senhor do que imagina. A mesma determinação, a mesma intensidade quando se concentra em algo importante. Um sorriso relutante formou-se nos lábios de Rafael. O primeiro que Gabriela via desde que começara a trabalhar naquela casa. Era um pequeno gesto, mas simbolizava uma grande mudança. Não apenas na relação entre eles, mas na forma como Rafael começava a enxergar o futuro. Naquela noite, enquanto observava Helena dormindo pacificamente, Rafael permitiu-se sentir algo que havia muito tempo não experimentava: esperança. Não a esperança ingênua de uma cura milagrosa, mas a compreensão profunda de que, mesmo diante das mais severas limitações físicas, existiam possibilidades para uma vida plena de significado e beleza. E essa percepção, em grande parte, devia-se à mulher que entrara em suas vidas como uma terapeuta, mas que lentamente se revelava muito mais do que isso. As semanas seguintes trouxeram uma transformação notável à mansão dos Monteiro. O plano terapêutico elaborado por Gabriela foi implementado com a eficiência característica de Rafael. As sessões de hidroterapia em Angra dos Reis foram agendadas 2 vezes por semana. Um especialista em musicoterapia de São Paulo aceitou fazer visitas quinzenais, e o processo para a adoção de um cão de assistência foi iniciado junto a uma organização especializada de Curitiba. Mais significativa, porém, era a mudança na atmosfera da casa. As pesadas cortinas que antes bloqueavam a luz natural permaneciam abertas, permitindo que o sol iluminasse os ambientes. Música, majoritariamente MPB e jazz suave, voltou a ecoar pelos corredores. As criações artísticas de Helena ganharam lugar de destaque nas paredes, transformando a mansão anteriormente sóbria em uma galeria viva e colorida. Em uma tarde particularmente produtiva, Helena havia acabado de concluir sua obra mais ambiciosa até então. Um tríptico representando a cidade histórica de Paraty em diferentes momentos do dia: amanhecer, meio-dia e entardecer. A precisão com que capturava a mudança da luz impressionava não apenas Rafael e Gabriela, mas também Dona Eulália, que não conseguia esconder as lágrimas ao contemplar o talento da menina. Isso merece uma comemoração, declarou Rafael, entrando no ateliê após uma série de telefonemas de trabalho. Que tal um jantar especial esta noite? Podemos convidar sua avó Elisa para ver suas novas obras. Podemos convidar Gabriela também? Perguntou Helena, olhando esperançosa para a terapeuta que arrumava os materiais. Rafael hesitou por um instante, seus olhos encontrando os de Gabriela. Claro, se ela estiver disponível. Eu adoraria, respondeu Gabriela, sentindo um calor inesperado diante do convite. Posso trazer uma sobremesa? Faço um pudim de leite que dizem ser imbatível. Nada de pudim! Exclamou Helena com uma careta exagerada que arrancou risadas dos adultos. Traz aquele bolo de chocolate com calda que você falou que sua avó fazia. Combinado, senhorita exigente, concordou Gabriela, fazendo uma mesura teatral que provocou mais risadas. O jantar daquela noite marcou uma nova fase na relação entre os habitantes da mansão. Elisa Monteiro, mãe de Rafael, e uma senhora elegante de 70 anos, ficou visivelmente emocionada ao ver as pinturas da neta e a alegria que irradiava da menina, tão diferente da criança abatida que visitara meses antes. Você operou um milagre nesta casa, comentou Elisa em um momento privado com Gabriela, enquanto Rafael servia as bebidas na varanda. Não vejo meu filho sorrir assim desde antes da partida de Bianca. Gabriela sentiu um leve desconforto ao ouvir o nome da ex-esposa de Rafael.
uma figura quase mítica, que raramente era mencionada na casa. Não fiz nada extraordinário, senhora Monteiro. Apenas ajudei Helena a descobrir uma forma de expressão que ressoa com sua alma. E no processo também tocou a alma de meu filho, completou Elisa, com um olhar perspicaz que fez Gabriela corar levemente. Não se envergonhe, querida. Rafael precisava desesperadamente de alguém que o ajudasse a sair daquela escuridão em que se enfiou após o diagnóstico de Helena. Alguém que o lembrasse que existe beleza e esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Antes que Gabriela pudesse responder, Rafael voltou com as taças de vinho e a conversa tomou outros rumos. O jantar transcorreu em uma atmosfera de intimidade e leveza que havia muito tempo não se experimentava naquela casa. Helena, autorizada excepcionalmente a ficar acordada além de seu horário habitual, encantou a todos com suas histórias e com a animação com que falava sobre seus projetos artísticos futuros. Quero fazer um quadro para cada cômodo da casa, declarou ela, enquanto saboreava o bolo de chocolate preparado por Gabriela. E depois, quero pintar os lugares que ainda não conheço, como o Cristo Redentor e as Cataratas do Iguaçu. Isso me parece um excelente plano, concordou Rafael, trocando um olhar significativo com Gabriela. Talvez pudéssemos organizar algumas viagens para que você conheça esses lugares e os pinte a partir de sua própria experiência. Os olhos de Helena se arregalaram de excitação. Sério, papai? Podemos viajar? Claro que sim. Não há razão para ficarmos confinados aqui em Paraty. Com os equipamentos certos e um bom planejamento, podemos ir a qualquer lugar que você queira conhecer. A alegria estampada no rosto de Helena era a prova final da transformação que ocorrera em Rafael. O homem que, há poucos meses, mal conseguia imaginar levar a filha para fora de casa, devido às dificuldades logísticas e ao medo constante, agora falava com naturalidade sobre viagens pelo Brasil. Quando a noite chegou ao fim e Helena finalmente foi para a cama, exausta mas radiante, Rafael convidou Gabriela para um último drink na varanda, que oferecia uma vista deslumbrante do centro histórico de Paraty iluminado. Obrigado por ter vindo, disse ele, entregando-lhe uma taça de vinho. Helena ficou muito feliz com sua presença. Eu é que agradeço pelo convite. Foi uma noite maravilhosa. Um silêncio confortável se instalou entre eles, ambos contemplando as luzes da cidade antiga refletidas na baía. Rafael parecia absorto em seus pensamentos, seu perfil definido contra o céu estrelado, despertando em Gabriela uma emoção que ela vinha tentando ignorar nas últimas semanas. Estava pensando no que você me contou sobre sua própria condição, disse ele finalmente, virando-se para encará-la. Você mencionou que a arte te salvou emocionalmente, que te deu propósito. É isso que você espera proporcionar a Helena? Gabriela tomou um pequeno gole de vinho, ponderando sua resposta. Em parte sim, mas cada jornada é única. Helena está descobrindo seu próprio caminho, sua própria relação com a arte. Meu papel é apenas guiá-la, oferecer as ferramentas e o suporte emocional. Você tem feito muito mais do que isso, respondeu Rafael, sua voz mais suave do que o habitual. Você trouxe vida de volta a esta casa, a Helena e a mim. O coração de Gabriela acelerou diante daquela admissão inesperada. Rafael, eu... Não, por favor, deixe-me terminar, interrompeu ele gentilmente. Desde o diagnóstico de Helena, eu me fechei em uma fortaleza de desespero e amargura. Afastei amigos, família, mergulhei no trabalho como uma forma de escapismo. A única pessoa que realmente importava era Helena. E mesmo com ela, eu não sabia como agir, como ajudar. Estava paralisado pelo medo e pela impotência. Rafael deu alguns passos pela varanda, como se o movimento o ajudasse a organizar os pensamentos. Quando você chegou, com sua energia e seu otimismo, confesso que fui cético, até hostil. Parecia fácil demais para você ver possibilidades onde eu só via obstáculos. Mas então comecei a observar como Helena respondia à sua presença, como ela florescia sob seus cuidados. E percebi que o problema nunca foi a condição dela, mas a forma como eu estava lidando com ela. Gabriela sentiu os olhos umedecerem diante da vulnerabilidade que Rafael demonstrava, algo raro para um homem geralmente tão contido. Não seja tão duro consigo mesmo, disse ela suavemente. Receber um diagnóstico como o de Helena
É devastador para qualquer pai. Você estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas emocionais que tinha disponíveis naquele momento. Rafael se aproximou, ficando a apenas um passo de distância. Talvez. Mas você me mostrou que existem outras ferramentas, outros caminhos. E por isso, serei eternamente grato. A intensidade de seu olhar fez Gabriela desviar o rosto, subitamente consciente da linha tênue que separava a gratidão profissional de uma conexão mais pessoal. Há algo mais que preciso te contar, disse ela, colocando a taça sobre a mesa de centro e reunindo coragem para uma revelação que vinha adiando. Algo sobre minha condição na adolescência. Rafael a olhou com curiosidade. O que seria? Eu não mencionei todos os detalhes naquele dia. Minha condição, embora diferente da de Helena, também começou com tremores e perda gradual de coordenação. Os médicos inicialmente suspeitaram de uma síndrome neurodegenerativa. Meus pais consultaram especialistas em todo o Brasil, até que finalmente encontramos um neurologista em Porto Alegre que diagnosticou corretamente. Não era uma doença degenerativa, mas uma condição autoimune tratável. Rafael franziu o senho, processando a informação. Está sugerindo que o diagnóstico de Helena poderia estar errado? Não estou afirmando isso, apressou-se Gabriela a esclarecer. Mas existe uma possibilidade, ainda que pequena, de que algo tenha sido negligenciado. Os sintomas iniciais de várias condições neurológicas podem ser semelhantes, e nem sempre os médicos exploram todas as possibilidades, especialmente quando se deparam com uma síndrome rara como a de Harding-Fisher. Por que não mencionou isso antes? Perguntou Rafael, um misto de esperança e desconfiança em sua voz. Porque não queria dar falsas esperanças. Ainda não quero. As chances são remotas, e Helena já passou por uma bateria de exames com os melhores especialistas. Mas vale a pena investigar todas as possibilidades, completou Rafael, uma determinação renovada em seu semblante. Quem foi o médico que te diagnosticou corretamente? Ele ainda está na ativa? Dr. Maurício Silveira. E sim, até onde sei, ele continua atuando em Porto Alegre, agora com um centro especializado em doenças neurológicas raras. Rafael tirou o celular do bolso, fazendo anotações. Vou contatá-lo amanhã mesmo. Se existe a menor possibilidade de um diagnóstico alternativo, precisamos explorá-la. Gabriela assentiu, um misto de apreensão e esperança em seu peito. Havia hesitado muito antes de compartilhar essa informação, temendo criar expectativas irrealistas. Mas após testemunhar a transformação de Rafael nas últimas semanas, sentiu que ele agora tinha a fortaleza emocional necessária para lidar com qualquer resultado, fosse ele positivo ou não. Há mais uma coisa que você deve saber, disse ela, decidindo que era o momento de total honestidade. O que me levou a procurar emprego em Paraty não foi apenas o desejo de viver em uma cidade menor, como disse na entrevista. Eu vi uma reportagem sobre você e Helena em uma revista há cerca de 6 meses. Falava sobre como um empresário bem-sucedido havia se mudado para Paraty para cuidar da filha diagnosticada com uma síndrome rara. Rafael a olhava com intensidade, aguardando que continuasse. Algo na história me tocou profundamente. Talvez porque eu mesma tenha passado por uma experiência semelhante. Talvez pelo olhar de Helena na fotografia. Não sei explicar exatamente, mas senti um chamado, uma certeza de que deveria tentar ajudar de alguma forma. Foi por isso que me mudei para Paraty, esperando uma oportunidade de conhecê-los. A revelação pairou entre eles, carregada de implicações. Rafael deu alguns passos pela varanda, assimilando o que acabara de ouvir. Então não foi coincidência, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Gabriela. Não foi. E entendo se isso afetar sua confiança em mim. Deveria ter sido transparente desde o início. Rafael voltou-se para ela, e para surpresa de Gabriela, não havia raiva em seu olhar, apenas uma curiosidade intensa e algo mais, algo que fez seu coração acelerar novamente. Sabe o que é mais estranho? Disse ele, aproximando-se. Não me sinto enganado ou manipulado, pelo contrário. Há semanas venho pensando que sua chegada às nossas vidas foi algum tipo de intervenção do destino. Agora descubro que foi uma decisão consciente de sua parte, motivada por empatia e pelo desejo genuíno de ajudar.
Isso não diminui o significado do que aconteceu aqui, apenas muda a narrativa. Gabriela sentiu um alívio imenso diante daquela reação. Então não está chateado? Chateado? Como poderia estar? Rafael sorriu, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto de uma forma que Gabriela ainda não havia testemunhado. Você transformou nossas vidas, Gabriela. Independentemente das circunstâncias que a trouxeram até nós, sou profundamente grato por sua presença. O momento que se seguiu ficou suspenso no tempo, carregado de possibilidades não ditas. Rafael deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Gabriela podia sentir a fragrância de sua colônia, uma mistura sofisticada de madeira e especiarias que combinava perfeitamente com sua personalidade. Estou começando a sentir algo que não esperava sentir novamente, confessou ele, sua voz quase um sussurro. Algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. Gabriela sentiu o coração bater descompassado. Era inegável que também desenvolvera sentimentos por Rafael, uma atração que ia além da admiração profissional ou da compaixão pela situação familiar. Havia algo na intensidade de seu olhar, na dedicação obstinada à filha, na vulnerabilidade que ocasionalmente deixava transparecer, que a tocava profundamente. No entanto, a complexidade da situação não podia ser ignorada. Ela era, acima de tudo, a terapeuta de Helena. Cruzar a linha entre o profissional e o pessoal poderia comprometer não apenas seu trabalho, mas também o progresso da menina. Rafael, começou ela, incerta sobre como expressar o turbilhão de emoções que sentia. O momento foi interrompido pelo som de passos apressados no corredor. Dona Eulália apareceu à porta da varanda, o rosto marcado pela preocupação. Senhor Rafael, é Helena. Ela está tendo um episódio de tremores mais forte que o normal. Está pedindo por você e pela senhora Gabriela. A magia do momento se desfez instantaneamente, substituída pela preocupação compartilhada pela criança que havia se tornado o centro de suas vidas. Sem hesitação, ambos seguiram Dona Eulália até o quarto de Helena, deixando para trás as palavras não ditas e os sentimentos apenas insinuados, mas não menos reais por isso. O episódio de tremores de Helena naquela noite revelou-se mais assustador do que grave. Após alguns minutos de intervenção conjunta de Rafael e Gabriela, a menina conseguiu se acalmar e eventualmente adormecer, exausta pela combinação da excitação do jantar especial e do esforço físico dos espasmos musculares. No entanto, o incidente serviu como um lembrete doloroso da realidade que enfrentavam, temporariamente esquecida durante as horas de celebração. Na manhã seguinte, Rafael não perdeu tempo. Ainda antes do café da manhã, já estava ao telefone, usando sua considerável influência, para conseguir uma consulta com o Dr. Maurício Silveira em Porto Alegre. Sua determinação foi recompensada quando, para surpresa de Gabriela, ele anunciou durante o almoço que tinham uma consulta marcada para a semana seguinte. "Como você conseguiu tão rápido?" perguntou ela, impressionada. "Pelo que me lembro, a lista de espera do Dr. Silveira costuma ser de meses." Rafael deu um meio sorriso, típico de quem estava acostumado a superar obstáculos burocráticos. Digamos que ofereci uma doação significativa para o centro de pesquisas dele, mas isso é apenas um detalhe. O importante é que ele concordou em examinar Helena pessoalmente. "Vamos viajar de avião, papai? Nunca andei de avião!" exclamou Helena, seus olhos brilhando de excitação, aparentemente recuperada do episódio da noite anterior. "Sim, princesa. Vamos no meu jato particular, e você poderá ver as nuvens de pertinho", respondeu Rafael, acariciando os cabelos da filha. Gabriela observou a interação com um sorriso discreto. A relação entre pai e filha havia florescido notavelmente nas últimas semanas. Rafael, antes tão contido em suas demonstrações de afeto, agora parecia mais à vontade para expressar seu amor, tanto em palavras quanto em gestos. "Gabriela vai com a gente, não vai?" perguntou Helena, olhando esperançosa para a terapeuta. Rafael e Gabriela trocaram um olhar breve, carregado das emoções não resolvidas da noite anterior. "Se ela puder nos acompanhar, seria ótimo", respondeu ele, deixando a decisão nas mãos de Gabriela. "Claro que vou", assegurou ela à menina. "Não perderia essa aventura por nada."
A semana que antecedeu a viagem transcorreu em um ritmo acelerado. Rafael mergulhou em pesquisas sobre a síndrome de Harding-Fisher e condições semelhantes, passando horas ao telefone com especialistas de diversas partes do mundo. Gabriela, por sua vez, dedicou-se a preparar Helena para a viagem e a consulta, explicando em termos adequados à sua idade o que aconteceria, sempre enfatizando os aspectos positivos da experiência. Porto Alegre tem um lindo pôr do sol sobre o Guaíba, contou ela a Helena durante uma sessão de pintura. Talvez possamos visitá-lo e você poderá pintá-lo depois. Você já morou lá? Perguntou a menina, concentrada em misturar as cores certas para o céu de sua atual pintura. Sim, por quase 2 anos durante meu tratamento. É uma cidade cheia de parques e museus interessantes. Helena parou de pintar, olhando pensativa para Gabriela. E depois que você fez o tratamento, ficou boa? Gabriela hesitou, consciente de que sua resposta poderia alimentar expectativas irrealistas. Minha condição era diferente da sua, Helena. Mas sim, o tratamento me ajudou muito. Ainda tenho alguns desafios, mas aprendi a lidar com eles. Como o quê? Bem, às vezes minhas mãos ainda tremem um pouco quando estou muito cansada ou nervosa, e não tenho a melhor coordenação para esportes como tênis ou basquete. Helena considerou essa informação com a seriedade de uma criança que cresceu rápido demais devido às circunstâncias. Mas você pode pintar, e dirigir carro, e fazer comida gostosa. Gabriela sorriu, tocada pela observação. Exatamente. Descobri que há muitas coisas maravilhosas que posso fazer, então não perco tempo lamentando as poucas que são mais difíceis. É isso que você está me ensinando também, não é? Perguntou Helena, demonstrando uma compreensão que ia além de seus 8 anos. Sim, querida. Essa é talvez a lição mais importante de todas. O momento foi interrompido pela chegada de Rafael, que trazia consigo uma surpresa. Um cavalete de pintura portátil, especialmente projetado para ser usado durante viagens. Para que você possa pintar o pôr do sol do Guaíba, explicou ele, diante do olhar maravilhado da filha. O gesto, aparentemente simples, representava uma transformação profunda na mentalidade de Rafael. Há poucos meses, sua abordagem seria focada exclusivamente nos aspectos médicos da viagem. Agora, ele reconhecia a importância das experiências que traziam alegria e significado à vida de Helena, independentemente de seu valor terapêutico direto. Na véspera da viagem, após colocar Helena para dormir, Rafael convidou Gabriela para uma conversa em seu escritório. O aposento, anteriormente um santuário austero dedicado exclusivamente ao trabalho, havia sofrido uma transformação sutil. Fotos de Helena em diferentes idades agora adornavam a estante, e uma das pinturas da menina, uma interpretação vibrante do jardim da mansão, ocupava lugar de destaque na parede atrás da mesa. Gostaria de revisar o itinerário da viagem, disse ele, oferecendo a Gabriela uma pasta meticulosamente organizada. Além da consulta com o doutor. Silveira, reservei tempo para algumas atividades que Helena pode desfrutar. Gabriela folheou os documentos, impressionada com a atenção aos detalhes. Rafael havia planejado visitas a museus acessíveis para a cadeira de rodas, um passeio de barco pelo Guaíba e até mesmo uma sessão privada com um renomado professor de arte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é maravilhoso, Rafael. Helena vai adorar. Ele sorriu, satisfeito com a aprovação. Também fiz reservas no melhor hotel da cidade. Você terá uma suíte adjacente à nossa para o caso de precisarmos de sua ajuda durante a noite. Gabriela assentiu, consciente do profissionalismo implícito no arranjo, apesar da crescente intimidade entre eles. Parece que pensou em tudo. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo suave tic-tac do relógio antigo no canto do escritório. Havia tanto a ser dito, tantas emoções não expressadas desde a noite na varanda, mas ambos pareciam receosos de romper o frágil equilíbrio que haviam estabelecido. Você mudou minha perspectiva, sabe? Disse Rafael finalmente, quebrando o silêncio. Antes de você chegar, eu via o futuro de Helena apenas em termos do que ela perderia, das habilidades que se deteriorariam, das experiências que lhe seriam negadas. Ele se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista do jardim iluminado por luzes estrategicamente posicionadas.
Agora, graças a você, comecei a enxergar as possibilidades, os caminhos alternativos, as alegrias que ainda podemos experimentar juntos, independentemente do que o futuro reserva para sua condição física. Gabriela sentiu um nó na garganta, emocionada com o reconhecimento. Não fiz nada além de mostrar o que já estava lá, Rafael. O amor que você sente por Helena, a determinação de proporcionar-lhe a melhor vida possível, isso sempre esteve dentro de você. Rafael voltou-se para encará-la, seus olhos refletindo uma vulnerabilidade rara. Talvez, mas estava enterrado sob camadas de medo e culpa. Você me ajudou a escavar através dessas camadas. Ele deu alguns passos em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. E não apenas em relação a Helena. Você me fez lembrar que eu também tenho direito a sentir, a viver, a experimentar emoções além da preocupação e do dever. O coração de Gabriela acelerou. Estava claro que a conversa havia tomado um rumo mais pessoal, abordando o que havia ficado suspenso entre eles na noite da varanda. Rafael, O momento foi interrompido pelo toque do celular dele. Com um suspiro de frustração, Rafael atendeu a chamada, seu semblante mudando rapidamente para uma expressão de surpresa. Bianca, é você mesmo? Perguntou ele, lançando um olhar significativo para Gabriela. A menção ao nome da ex-esposa fez Gabriela endireitar-se na cadeira, subitamente tensa. Durante os meses que passara na mansão, Bianca havia sido uma presença fantasmagórica, raramente mencionada, exceto nas ocasionais perguntas de Helena sobre quando a mãe visitaria. A conversa que se seguiu foi breve e aparentemente tensa, com Rafael respondendo em monossílabos e eventualmente concordando com algo que não parecia agradá-lo. Quando finalmente desligou, seu rosto estava tenso. Bianca está voltando a Paraty, anunciou ele, passando a mão pelos cabelos, em um gesto que Gabriela já reconhecia como sinal de agitação. Aparentemente, seu relacionamento em Paris terminou e ela decidiu que é hora de reconectar-se com a filha. A amargura em sua voz era palpável, revelando feridas ainda não cicatrizadas. Quando ela chega? Perguntou Gabriela, tentando manter um tom neutro, apesar da apreensão que começava a sentir. Na próxima semana, enquanto estaremos em Porto Alegre. Disse que vai se hospedar na pousada no centro histórico e que nos visitará assim que voltarmos. Rafael sentou-se novamente, visivelmente perturbado pela notícia. 2 anos, Gabriela. 2 anos praticamente sem contato, além de raras ligações de vídeo nos aniversários e no Natal. E agora, de repente, decide que quer fazer parte da vida de Helena novamente. Talvez o diagnóstico tenha pesado em sua decisão, sugeriu Gabriela gentilmente. Às vezes, notícias difíceis nos fazem reavaliar nossas prioridades. Rafael soltou uma risada seca, desprovida de humor. O diagnóstico foi há mais de 1 ano. Se fosse esse o motivo, não teria esperado tanto tempo. Ele suspirou profundamente, tentando recobrar a compostura. Desculpe, não deveria sobrecarregá-la com meus problemas pessoais. Não se desculpe. Me importo com você e com Helena. É natural que queira compartilhar suas preocupações. Rafael a olhou intensamente, a gratidão evidente em seu rosto. O que faria sem você, Gabriela? A pergunta pairou no ar, carregada de significados implícitos. Gabriela sentiu o coração apertar ao pensar na possível resposta. Em breve, ele talvez tivesse que descobrir. A volta de Bianca alterava fundamentalmente a dinâmica familiar, introduzindo uma variável que Gabriela não havia considerado em seus planos. Vamos nos concentrar no que importa agora, a consulta com o Dr. Silveira, disse ela finalmente, optando por uma abordagem prática. 1 passo de cada vez, certo? Rafael assentiu, reconhecendo a sabedoria do conselho. 1 passo de cada vez. A viagem a Porto Alegre 3 dias depois transcorreu sem incidentes. Helena ficou encantada com sua primeira experiência em um avião, passando a maior parte do voo com o rosto colado à janela, maravilhada com a visão das nuvens e da paisagem em miniatura abaixo deles. O jato particular de Rafael oferecia todas as comodidades necessárias para tornar a viagem confortável para Helena, incluindo uma cadeira especialmente adaptada e espaço suficiente para que ela pudesse se deitar quando se sentisse cansada.
A chegada ao luxuoso hotel foi igualmente tranquila, com a equipe claramente instruída para atender a todas as necessidades específicas de Helena. A suíte reservada para ela e Rafael era espaçosa e elegantemente decorada, com uma vista espetacular do Guaíba. Conforme prometido, o quarto de Gabriela ficava adjacente, conectado por uma porta comunicante que facilitaria o acesso em caso de necessidade. Na manhã seguinte, a consulta com o Dr. Silveira se revelou uma experiência intensa e emocionalmente desgastante. O médico, um homem de meia idade com olhos gentis e uma barba grisalha bem aparada, passou horas examinando Helena, revisando seus exames anteriores e fazendo inúmeras perguntas sobre a progressão de seus sintomas. Precisarei realizar alguns testes adicionais, explicou ele após a avaliação inicial. Vejo algumas inconsistências no quadro clínico que merecem uma investigação mais aprofundada. Essas palavras acenderam uma chama de esperança no coração de Rafael, uma esperança que ele tentava desesperadamente controlar. Gabriela, percebendo sua agitação, colocou discretamente a mão sobre a dele em um gesto de apoio silencioso. Os 2 dias seguintes foram preenchidos com uma bateria de exames, intercalados com as atividades recreativas que Rafael havia planejado. Helena, demonstrando uma resiliência admirável, enfrentou os procedimentos médicos com coragem, especialmente quando lhe foi prometido o passeio de barco como recompensa. Na noite anterior ao encontro final com o doutor Silveira, enquanto Helena já dormia em sua cama na suíte, Rafael e Gabriela compartilhavam um momento de quietude na varanda privativa, contemplando as luzes da cidade refletidas nas águas do Guaíba. Independentemente do que o doutor Silveira dissera amanhã, começou Rafael, sua voz quase um sussurro. Quero que saiba o quanto sou grato por tudo que você fez por nós. Gabriela virou-se para ele, seu rosto iluminado pela luz suave proveniente do quarto. Não precisa me agradecer, Rafael. Estar com vocês, ver o progresso de Helena, testemunhar sua transformação como pai, tudo isso tem sido um privilégio para mim. Rafael tomou suas mãos entre as suas, um gesto íntimo que enviou ondas de calor pelo corpo de Gabriela. É mais do que isso, e você sabe. O que aconteceu em nossas vidas desde sua chegada vai além da relação profissional. Pelo menos, para mim. O coração de Gabriela acelerou diante daquela admissão direta. Não havia mais como ignorar os sentimentos que haviam florescido entre eles ao longo dos meses. Para mim também, confessou ela, sua voz quase inaudível. Rafael levou uma das mãos ao rosto dela, acariciando suavemente sua bochecha. Tenho medo do futuro, Gabriela. Medo do diagnóstico de amanhã. Medo do retorno de Bianca. Medo de arriscar meu coração novamente. Mas mais do que tudo, tenho medo de perder você. As palavras pronunciadas com tamanha vulnerabilidade quebraram as últimas barreiras que Gabriela havia erguido. Sem pensar, ela se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles até que seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente, como se ambos finalmente liberassem emoções contidas por tempo demais. Quando se separaram ofegantes, o mundo ao redor parecia ter mudado, como se algo fundamental tivesse se deslocado no universo, alterando para sempre o curso de suas vidas. Não importa o que aconteça amanhã, sussurrou Gabriela, seus olhos fixos nos dele. Estaremos juntos para enfrentar o que vier. E naquele momento, sob as estrelas de Porto Alegre, a promessa parecia tão sólida e eterna quanto as águas do Guaíba que fluíam incessantemente em direção ao horizonte, carregando consigo as incertezas do passado e trazendo a promessa de um novo amanhecer. O consultório do Dr. Maurício Silveira, no 10º andar de um moderno edifício médico no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, era um ambiente acolhedor que contrastava com a sobriedade típica de estabelecimentos médicos. Paredes em tons suaves, obras de arte coloridas e uma vista panorâmica da cidade criavam uma atmosfera que mais lembrava uma sala de estar sofisticada do que um local dedicado ao diagnóstico de doenças neurológicas complexas. Rafael, Gabriela e Helena aguardavam o médico, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Helena folheava distraidamente um livro ilustrado sobre animais marinhos,
aparentemente a mais tranquila do trio. Rafael, por sua vez, não conseguia disfarçar a ansiedade, tamborilando os dedos no braço da poltrona em um ritmo acelerado. Gabriela alternava entre observar a paisagem pela janela ampla e lançar olhares reconfortantes a Rafael, tentando transmitir-lhe a serenidade que ela mesma não sentia completamente. A noite anterior havia mudado algo fundamental entre eles. O beijo compartilhado sob as estrelas porto-alegrenses selara não apenas a atração que vinha crescendo há meses, mas também um compromisso tácito de enfrentarem juntos o que quer que o futuro reservasse. No entanto, essa nova intimidade trazia consigo uma complexidade adicional à situação já delicada. A porta do consultório se abriu, revelando o doutor Silveira com sua postura serena e olhar compassivo. Ele cumprimentou cada um individualmente, dedicando atenção especial a Helena antes de sentar-se atrás de sua mesa, onde vários exames estavam cuidadosamente organizados. Bem, tenho algumas considerações importantes para compartilhar com vocês. Começou ele, ajustando os óculos de armação fina. Primeiro, gostaria de parabenizá-los pelo cuidado excepcional que Helena tem recebido. É evidente que está sendo amada e estimulada de maneiras que muitas crianças com condições semelhantes, infelizmente, não experimentam. Rafael assentiu, lançando um olhar significativo para Gabriela, um reconhecimento silencioso de sua contribuição para esse elogio. Quanto aos resultados dos exames, continuou o médico, seu tom ficando mais técnico, encontrei algumas inconsistências no diagnóstico original da síndrome de Harding-Fisher. Rafael inclinou-se para a frente, subitamente alerta. Que tipo de inconsistências, doutor? A síndrome de Harding-Fisher apresenta marcadores genéticos específicos e um padrão de progressão bastante característico. Os novos exames que realizamos, principalmente o sequenciamento genético ampliado e a ressonância magnética funcional, não corroboram completamente esse diagnóstico. O que isso significa exatamente? Perguntou Gabriela, segurando instintivamente a mão de Helena, que havia levantado os olhos do livro, percebendo a tensão na sala. O Dr. Silveira respirou fundo antes de continuar. Significa que há uma possibilidade significativa de que Helena não esteja sofrendo de uma condição neurodegenerativa, mas sim de uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso periférico. Autoimune? Repetiu Rafael, a voz trêmula de emoção contida. Como a condição que Gabriela teve? Sim, embora com algumas diferenças importantes. No caso de Helena, estamos provavelmente lidando com uma variante rara da síndrome de Guillain-Barré, que se manifesta de forma atípica em crianças e pode ser facilmente confundida com condições degenerativas, especialmente quando os exames iniciais não são suficientemente abrangentes. A informação pairou no ar carregada de implicações. Rafael parecia incapaz de formular palavras, sua mente processando o significado daquela revelação. E isso pode ser tratado? Perguntou finalmente, sua voz quase inaudível. O Dr. Silveira sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Sim, Sr. Monteiro. Não posso prometer uma recuperação completa, mas com o tratamento adequado, uma combinação de imunoglobulina intravenosa, plasmaférese e fisioterapia intensiva, Helena tem boas chances de recuperar significativamente sua função motora. Helena, que havia permanecido silenciosa até então, absorvendo o que conseguia compreender da conversa, virou-se para Gabriela com os olhos arregalados. Isso quer dizer que eu vou poder andar de novo? Como você? A pergunta, em sua simplicidade infantil, capturava a essência da esperança que subitamente preenchia o consultório. Gabriela, lutando contra as lágrimas, apertou a mão da menina. O médico está dizendo que existe uma boa chance, querida. Precisaremos de paciência e muito trabalho, mas sim existe essa possibilidade. Rafael, incapaz de conter a emoção, levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, dando as costas aos presentes enquanto tentava recuperar o controle. Seus ombros tremiam ligeiramente, revelando o choro silencioso que ele tentava esconder. O doutor Silveira, respeitando aquele momento, voltou sua atenção para Helena, explicando-lhe em termos simples e acessíveis o que aconteceria nos próximos meses. A menina ouvia atentamente,
fazendo perguntas surpreendentemente perspicazes para sua idade, demonstrando mais uma vez a inteligência aguda que Gabriela sempre reconhecera nela. Quando Rafael finalmente retornou ao grupo, seus olhos estavam vermelhos, mas seu semblante transbordava uma determinação renovada. O que precisamos fazer, doutor? Quando podemos começar o tratamento? As horas seguintes foram dedicadas a discussões detalhadas sobre o plano terapêutico. O doutor Silveira recomendou que o tratamento inicial fosse realizado em Porto Alegre, sob sua supervisão direta, o que significaria um período de aproximadamente 3 meses na cidade. Rafael, sem hesitação, começou imediatamente a fazer planos para alugar uma casa adequada às necessidades da família durante essa estadia prolongada. Foi apenas quando deixaram o consultório, com Helena dormindo nos braços do pai, exausta pela intensidade emocional do dia, que Rafael e Gabriela puderam finalmente processar juntos o impacto daquela reviravolta. "Você salvou a vida dela", disse Rafael, quando estavam no carro a caminho do hotel. "Se não tivesse compartilhado sua história, se não tivesse insistido em uma segunda opinião, nem consigo imaginar." Gabriela tocou suavemente seu braço. "Não fui eu, Rafael. Foi o destino, o universo, Deus, chame como quiser. Eu apenas segui minha intuição." "Sua intuição mudou tudo", respondeu ele, seus olhos momentaneamente desviando-se da estrada para encontrar os dela. "Mudou a vida de Helena, a minha vida, nosso futuro." A palavra nosso pairou entre eles, carregada de possibilidades que apenas começavam a se desenhar. O beijo da noite anterior havia aberto uma porta que nenhum dos dois parecia disposto a fechar novamente. Os dias seguintes em Porto Alegre foram um turbilhão de atividades. Rafael, utilizando seus contatos e recursos, conseguiu alugar uma casa espaçosa e totalmente adaptada no mesmo bairro do hospital onde Helena realizaria seu tratamento. Gabriela ajudou nos preparativos, garantindo que o espaço tivesse tudo o que a menina precisaria para continuar suas atividades artísticas durante a estadia. Helena, por sua vez, parecia florescer com a perspectiva de um novo tratamento. A esperança que agora iluminava seus dias traduzia-se em uma energia renovada que ela canalizava para suas pinturas, agora mais vibrantes e otimistas do que nunca. Na véspera do retorno a Paraty, onde precisariam organizar a mudança temporária para Porto Alegre, Rafael propôs um jantar especial para comemorar as boas notícias. Escolheu um restaurante elegante às margens do Guaíba, conhecido por sua vista privilegiada do pôr do sol que Helena tanto desejava pintar. Foi durante esse jantar, enquanto observavam o céu tingir-se de tons alaranjados e rosados, que Helena fez a pergunta que havia evitado nos últimos dias. "Papai, a mamãe vai vir morar com a gente em Porto Alegre?" A pergunta pegou Rafael desprevenido. Em meio à agitação das novas descobertas médicas, ele havia temporariamente relegado a iminente chegada de Bianca a um segundo plano em seus pensamentos. "Não sei, princesa. Precisamos conversar com ela quando voltarmos a Paraty", respondeu ele, lançando um olhar hesitante para Gabriela, que manteve a expressão neutra apesar do súbito aperto no peito. "Quero que ela venha", declarou Helena com a franqueza típica das crianças. "E quero que Gabriela venha também. Assim seremos uma família completa." A simplicidade da lógica infantil contrastava com a complexidade da situação adulta. Rafael e Gabriela trocaram olhares carregados de emoções não ditas, ambos conscientes de que a volta de Bianca introduziria variáveis que poderiam alterar drasticamente a dinâmica que haviam construído. O retorno a Paraty no dia seguinte foi marcado por uma mistura de emoções. A alegria pelas novas possibilidades terapêuticas para Helena convivia com a apreensão pelo reencontro iminente com Bianca, criando uma atmosfera de expectativa tensa. Ao chegarem à mansão no final da tarde, foram recebidos por Dona Eulália com a notícia de que Bianca havia ligado várias vezes ansiosa por notícias. Ela já estava hospedada na pousada no centro histórico e planejava visitá-los na manhã seguinte. Aquela noite, após colocar Helena para dormir com a promessa de que a mãe viria vê-la no dia seguinte, Rafael convidou Gabriela para uma conversa no escritório. O ambiente, que antes fora palco de discussões profissionais, agora parecia carregado de uma intimidade
que tornava cada palavra, cada gesto mais significativo. Precisamos falar sobre o que aconteceu em Porto Alegre, começou ele, servindo 2 taças de vinho. Sobre nós. Gabriela aceitou a taça, seus dedos roçando brevemente os dele no processo. Sim, precisamos. Não me arrependo do beijo, declarou Rafael diretamente, seus olhos fixos nos dela. Na verdade, esses dias em Porto Alegre só confirmaram o que venho sentindo há semanas. Estou me apaixonando por você, Gabriela. A declaração, embora esperada após a intimidade compartilhada, ainda a pegou de surpresa pela franqueza. Gabriela sentiu o coração acelerar, uma mistura de alegria e apreensão tomando conta dela. Também estou me apaixonando por você, admitiu ela, sua voz quase um sussurro. Mas a situação é complicada, Rafael. Helena está em um momento crucial de seu tratamento. Bianca está voltando à cena. E você tem preocupações éticas sobre nosso relacionamento, dado seu papel como terapeuta de Helena, completou ele, demonstrando que havia refletido sobre as mesmas questões. Gabriela assentiu, aliviada por ele compreender sem que ela precisasse explicar. Exatamente. Não quero comprometer o progresso de Helena de forma alguma. Rafael deu um gole em seu vinho, pensativo. Tenho pensado muito sobre isso. Em Porto Alegre, Helena estará sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Seu papel, se decidir nos acompanhar, seria mais como um apoio familiar do que estritamente profissional. Está sugerindo que eu abandone meu papel como terapeuta dela? Estou sugerindo uma transição. Você já fez mais por Helena como terapeuta do que qualquer outro profissional que conhecemos. Talvez agora seja o momento de você estar presente em nossas vidas de uma forma diferente. A proposta era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Gabriela havia construído sua identidade profissional ao redor de seu trabalho com crianças como Helena. A ideia de abandonar esse papel, mesmo que para assumir outro igualmente significativo, representava um grande salto no desconhecido. E Bianca? Como ela se encaixa nesse cenário? Perguntou Gabriela, abordando o elefante na sala. Rafael suspirou profundamente. Honestamente, não sei. Bianca sempre foi imprevisível. Abandonou Helena quando ela mais precisava e agora decide reaparecer justamente quando as coisas começam a melhorar. Não posso negar a ela o direito de ver a filha, mas também não permitirei que desestabilize o progresso que conquistamos. Ela ainda é a mãe de Helena, lembrou Gabriela suavemente. Por mais doloroso que seja para você, esse vínculo é importante. Eu sei, admitiu Rafael, e é por isso que tentarei manter uma relação civil com ela, pelo bem de Helena. Mas Bianca precisa entender que muita coisa mudou desde que ela partiu. Eu mudei. Helena mudou. Nossa vida mudou. Ele se aproximou, tomando as mãos de Gabriela entre as suas. E você é uma parte fundamental dessa mudança, uma parte que não estou disposto a perder. Gabriela sentiu lágrimas se formando em seus olhos, emocionada pela intensidade dos sentimentos dele. Também não quero perder o que construímos, mas precisamos ser cautelosos, pensar em Helena primeiro. Sempre, concordou Rafael. Helena sempre será nossa prioridade número 1. O uso do pronome nossa não passou despercebido, enviando uma onda de calor pelo corpo de Gabriela. Era uma inclusão, um reconhecimento de seu lugar na família que eles estavam formando. O momento foi interrompido pelo som da campainha, surpreendendo-os. Era tarde demais para visitas casuais, e não esperavam ninguém naquela noite. Quem poderia ser a essa hora? Murmurou Rafael, checando o relógio que marcava quase 11 da noite. Dona Eulália, que ainda estava acordada organizando a cozinha, atendeu a porta. Momentos depois apareceu à entrada do escritório com uma expressão preocupada. Senhor Rafael, é a senhora Bianca. Ela insiste em vê-lo agora mesmo. Rafael e Gabriela trocaram olhares alarmados. A chegada prematura de Bianca, especialmente àquela hora da noite, não augurava nada bom. Por favor, peça que ela entre, respondeu Rafael endireitando-se e assumindo uma postura mais formal, como se preparasse para uma negociação difícil. Gabriela levantou-se, insegura sobre seu papel naquele momento. Talvez seja melhor eu me retirar. Esta parece ser uma conversa privada. Rafael hesitou, claramente dividido. Por um lado, a presença de Gabriela lhe dava força. Por outro,
Apresentá-la a Bianca naquele contexto íntimo poderia complicar ainda mais uma situação já tensa. Antes que pudesse decidir, Bianca entrou no escritório como um furacão. Alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e trajando roupas que gritavam Paris, ela era a personificação da sofisticação cosmopolita. Seus olhos, do mesmo tom castanho-dourado de Helena, rapidamente avaliaram a cena à sua frente. Rafael e Gabriela, próximos um do outro, taças de vinho pela metade, a atmosfera inconfundivelmente íntima. "Vejo que não perdeu tempo, Rafael", comentou ela, seu sotaque brasileiro levemente alterado pelos anos vividos na França. "Mal deixo o Brasil e você já encontra uma substituta." O comentário deliberadamente provocativo fez Rafael endurecer a expressão. "Boa noite para você também, Bianca. Não esperávamos vê-la até amanhã." "Evidentemente", respondeu ela com um sorriso frio, voltando sua atenção para Gabriela. "E você deve ser a famosa terapeuta. Helena não parava de falar sobre você nas poucas vezes que nos falamos por vídeo. Devo admitir que a imaginava diferente." Gabriela manteve a compostura, estendendo a mão em um gesto educado. "Gabriela Santos, é um prazer conhecê-la, senhora Monteiro. Helena fala muito sobre você também." "Duvido muito", retrucou Bianca, ignorando a mão estendida. "E é apenas senhorita Ferreira agora. Retomei meu nome de solteira após o divórcio." Rafael interveio, sua voz controlada, mas tensa. "Bianca, são quase 11 da noite. Helena está dormindo e tivemos uma semana intensa em Porto Alegre. Podemos continuar esta conversa amanhã, quando todos estivermos descansados?" Bianca riu, um som melodioso, mas desprovido de alegria genuína. "Porto Alegre? É para lá que estão levando minha filha sem meu consentimento?" "Como sabe sobre Porto Alegre?" perguntou Rafael, franzindo o senho. "Dona Eulália me contou que estavam viajando. Não foi difícil descobrir o resto. O que me surpreende é que, como pai, você não tenha achado importante me consultar sobre uma decisão médica significativa envolvendo nossa filha." "Nossa filha?" repetiu Rafael, incapaz de conter a amargura em sua voz. "A mesma filha que você não vê pessoalmente há 2 anos? A mesma filha cujo diagnóstico você recebeu com "Sinto muito, mas não posso lidar com isso agora", antes de fugir para outro continente?" A acusação atingiu Bianca como um tapa. Por um momento, sua máscara de sofisticação indiferente vacilou, revelando uma dor genuína. "Você não tem ideia do que passei, Rafael", disse ela, sua voz subitamente baixa. "Nenhuma ideia do quanto me culpei, do quanto sofri longe dela." Não tenho ideia", concordou ele, "porque você nunca se deu ao trabalho de explicar, de tentar. Simplesmente nos deixou para lidar com tudo sozinhos." A tensão no ar era palpável. Gabriela, sentindo-se uma intrusa em um drama familiar do qual não fazia parte, fez menção de se retirar novamente. "Por favor, fique", pediu Rafael, surpreendendo tanto Gabriela quanto Bianca. "Não há nada que precise ser dito aqui que você não possa ouvir." Bianca estreitou os olhos, avaliando a dinâmica entre eles com um novo interesse. "Vejo que é mais do que apenas a terapeuta de Helena. As coisas realmente avançaram na minha ausência." "Sim, avançaram", confirmou Rafael sem rodeios. "A vida continuou, Bianca. Tivemos que aprender a viver sem você." A franqueza da declaração pareceu desestabilizar Bianca momentaneamente. Ela caminhou até a janela, dando-lhes as costas, enquanto absorvia o impacto das palavras. "Estou de volta agora", disse finalmente, virando-se para encará-los. "E quero fazer parte da vida de Helena novamente." "Tenho esse direito." "Sim, tem", concordou Rafael, surpreendendo-a com sua aquiescência. "Mas terá que ser nos nossos termos, considerando o que é melhor para Helena, não para você." "Seus termos?", repetiu Bianca, erguendo uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Interessante escolha de palavras, considerando que tenho a guarda compartilhada." "Uma guarda que você negligenciou por 2 anos", lembrou Rafael. "Qualquer juiz levaria isso em consideração se fôssemos a tribunal. Mas não quero chegar a esse ponto, Bianca. Por Helena, estou disposto a encontrar um meio termo." A menção a uma possível batalha judicial pareceu atingir um nervo. Bianca lançou um olhar calculista para Gabriela, como se avaliasse uma adversária. "E qual seria esse meio termo, Rafael?"
Você, sua nova namorada e eu fingindo ser uma família feliz? Não me parece realista. O meio termo, respondeu ele com firmeza, é você respeitar que Helena está prestes a iniciar um tratamento crucial em Porto Alegre, um tratamento que pode mudar completamente seu prognóstico. Se quiser fazer parte desse processo, ótimo. Será bem-vinda a nos visitar, a passar tempo com ela. Mas não permitirei que cause instabilidade emocional ou interfira no tratamento. Bianca absorveu suas palavras em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso de muitas decisões difíceis, ela assentiu levemente. Tudo bem, Rafael, jogaremos do seu jeito, por enquanto. Mas quero ver Helena amanhã, sozinha. Temos muito o que conversar, mãe e filha. Rafael hesitou, claramente desconfortável com a ideia de um encontro sem supervisão após tanto tempo separadas. Foi Gabriela quem interveio, sua voz suave, mas firme. Se me permite uma sugestão, talvez o primeiro encontro pudesse ocorrer em um ambiente neutro e agradável. O parque à beira-mar, talvez. Helena adora aquele lugar, e seria uma oportunidade para vocês reconectarem gradualmente. Bianca avaliou Gabriela com novos olhos, surpresa pela sugestão ponderada. O parque. Sim, isso poderia funcionar. Rafael lançou um olhar agradecido a Gabriela, admirado por sua capacidade de encontrar soluções em situações tensas. Combinado, então. Amanhã às 10 levarei Helena ao parque. Vocês podem passar amanhã juntas. Bianca assentiu, ajustando a bolsa de grife no ombro, em um gesto que sinalizava o fim da conversa. Até amanhã, então. Enquanto ela se dirigia à porta, parou brevemente ao lado de Gabriela. Cuide bem deles, disse em voz baixa, apenas para que Gabriela ouvisse. Eles merecem alguém que fique. E com essas palavras enigmáticas, Bianca saiu, deixando para trás um silêncio carregado de perguntas não formuladas e um futuro mais incerto do que nunca. A manhã seguinte amanheceu com um céu limpo e uma brisa suave que carregava o cheiro do mar, como se a própria natureza conspirasse para criar o cenário perfeito para o reencontro entre mãe e filha. Helena acordou cedo, vibrante de expectativa, pedindo a Dona Eulália que a ajudasse a escolher o vestido mais bonito para a ocasião. "Acha que a mamãe vai gostar deste?" perguntou ela, segurando um vestido azul turquesa com pequenas flores bordadas, presente de Rafael em seu último aniversário. "Ela vai adorar, menina", respondeu a governanta, emocionada com a alegria genuína da criança. "Você está linda com qualquer roupa." Rafael observava a cena do batente da porta, sentimentos contraditórios lutando em seu peito. Por um lado, a felicidade de Helena era contagiante e ele não podia negar o direito da filha de se emocionar com o retorno da mãe. Por outro, temia que Bianca não correspondesse às expectativas da menina, causando uma nova decepção que Helena não merecia. "Papai, você acha que a mamãe vai querer morar com a gente em Porto Alegre?" perguntou Helena, notando sua presença. A pergunta, feita com tamanha inocência, pegou Rafael despreparado. "Não sei, princesa. Sua mãe tem a vida dela em Paris, o trabalho dela, mas tenho certeza de que ela vai querer estar presente durante seu tratamento, mesmo que não possa ficar o tempo todo." A resposta diplomática pareceu satisfazer Helena momentaneamente, embora Rafael pudesse ver em seus olhos que a menina ainda alimentava o sonho de ter a família reunida novamente. Um sonho que ele sabia ser improvável, especialmente agora que seus sentimentos por Gabriela haviam se tornado claros. Enquanto Dona Eulália terminava de arrumar Helena, Rafael foi até a cozinha, onde encontrou Gabriela preparando o café da manhã. Vestida de forma simples, com jeans e uma blusa leve, parecia ter dormido pouco, com leves olheiras denunciando uma noite inquieta. "Você não precisava fazer isso", disse ele, aproximando-se para depositar um beijo suave em sua bochecha, um gesto de intimidade que ainda parecia novo e emocionante. "Precisava me manter ocupada", respondeu ela com um sorriso cansado. "Não consegui dormir muito pensando em tudo que aconteceu ontem." Rafael serviu 2 xícaras de café, entregando uma a Gabriela. "Obrigado por ter ficado, por ter enfrentado Bianca ao meu lado. Não teria sido fácil sem você." Gabriela assentiu, absorvendo o agradecimento. "Ela não é o que eu esperava", admitiu após um momento de reflexão.
Há uma vulnerabilidade nela que as fotografias não capturam. Bianca sempre foi uma especialista em esconder suas fragilidades, comentou Rafael, um leve tom de amargura em sua voz. Exceto quando se trata de Helena. A condição da nossa filha foi a única coisa na vida que ela não conseguiu enfrentar com sua usual compostura. Gabriela tomou um gole de café, ponderando suas próximas palavras. Talvez ela tenha crescido nesse tempo longe. As pessoas mudam, evoluem, especialmente quando confrontadas com perdas significativas. Rafael a olhou com admiração. Mesmo após o confronto da noite anterior, após as palavras duras de Bianca, Gabriela ainda conseguia encontrar empatia, ainda buscava compreender as motivações por trás das ações que haviam causado tanta dor. Essa é uma das muitas razões pelas quais estou me apaixonando por você, disse ele suavemente. Sua capacidade de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas não merecem. Gabriela corou levemente, ainda não totalmente acostumada a ouvir Rafael expressar seus sentimentos tão abertamente. Antes que pudesse responder, Helena entrou na cozinha, radiante em seu vestido azul, o cabelo cuidadosamente arrumado com uma fita que combinava com o traje. Estou pronta, papai. Vamos logo. Não quero deixar a mamãe esperando. O entusiasmo da menina era contagiante, dissipando momentaneamente a tensão que havia se instalado na casa desde a chegada de Bianca. Rafael ajudou Helena a se acomodar na cadeira de rodas, enquanto Gabriela preparava uma pequena cesta com frutas, sanduíches e sucos. Uma previsão para o caso de o encontro no parque se estender. Você não vem conosco? Perguntou Helena a Gabriela, notando que ela não se preparava para sair. Gabriela se ajoelhou ao lado da cadeira, nivelando seus olhos com os da menina. Não desta vez, querida. Este é um momento especial entre você e sua mãe. Vocês têm muito o que conversar, muito tempo para recuperar. Helena franziu o senho, momentaneamente desapontada. Mas você vem me buscar depois com o papai, não vem? Se você quiser, claro que sim, respondeu Gabriela, tocada pela importância que a menina atribuía à sua presença. Quero apresentar você e a mamãe direito, não como ontem à noite que eu estava dormindo, declarou Helena com a lógica simples e direta das crianças. Rafael e Gabriela trocaram olhares sobre a cabeça da menina, ambos conscientes da complexidade que tal encontro envolveria, mas unidos na determinação de tornar a transição o mais suave possível para Helena. Então está combinado, concordou Rafael, assumindo o controle da cadeira de rodas. Agora vamos, princesa. Sua mãe deve estar nos esperando. O parque à beira-mar, com seus caminhos pavimentados, que serpenteavam entre jardins bem cuidados e ofereciam vistas deslumbrantes da Baía Histórica de Paraty, era um dos lugares favoritos de Helena na cidade. Em dias normais, ela adorava observar os barcos coloridos navegando pelas águas calmas e os pássaros marinhos que ocasionalmente pousavam nos corrimões próximos à água. Naquela manhã, porém, seus olhos estavam fixos em um único ponto: a figura elegante de Bianca, sentada em um banco com vista para o mar, seus cabelos loiros balançando suavemente com a brisa. Ao ver a filha se aproximando, Bianca levantou-se, uma expressão de emoção genuína tomando conta de seu rosto geralmente composto. Helena, sussurrou ela, avançando com passos hesitantes. Mamãe, exclamou a menina, esticando os braços na direção da mãe. O momento do reencontro foi tão poderoso, tão carregado de emoção, que até mesmo Rafael, com todas as suas mágoas e ressentimentos, sentiu um nó na garganta. Bianca se ajoelhou diante da cadeira de rodas, envolvendo Helena em um abraço apertado, as lágrimas correndo livremente pelo rosto de ambas. Olhe para você, disse Bianca, afastando-se ligeiramente para contemplar a filha. Está tão linda, tão crescida. Você também está linda, mamãe, respondeu Helena, passando os dedos pelos cabelos da mãe com admiração. Seu cabelo está diferente. É um novo corte parisiense, explicou Bianca com um sorriso molhado de lágrimas. Prometo te mostrar fotos de Paris mais tarde. Trouxe presentes também. Rafael observou a interação a uma distância respeitosa, permitindo que mãe e filha tivessem seu momento. Quando Helena finalmente se virou para ele, seus olhos brilhavam de felicidade. Papai, posso ficar com a mamãe agora?
Prometo tomar cuidado e não me cansar muito. Claro, princesa, concordou ele, entregando a cesta preparada por Gabriela para Bianca. Aqui tem alguns lanches caso fiquem com fome. Estarei no café no final do parque. Qualquer coisa é só ligar. Bianca aceitou a cesta com um aceno de agradecimento. Um gesto simples que, para Rafael, simbolizava um pequeno passo em direção a uma convivência civil pelo bem de Helena. Voltarei em 2 horas, informou ele, mais para estabelecer um limite claro do que por desconfiança. Aproveitem o tempo juntas. Enquanto se afastava pelo caminho de paralelepípedos, Rafael lançou um último olhar para trás, vendo Helena já animadamente conversando com a mãe, gesticulando com o entusiasmo que era sua marca registrada quando estava empolgada. A cena, que semanas atrás teria causado apenas dor e ressentimento, agora provocava uma mistura complexa de emoções. Alívio por Helena finalmente ter o reencontro que tanto desejara, apreensão quanto ao papel que Bianca desempenharia dali em diante e uma certeza crescente de que, independentemente do que acontecesse, sua família, a família que estava construindo com Helena e agora com Gabriela, encontraria seu caminho. Em vez de ir diretamente para o café, Rafael decidiu caminhar pela orla, precisando do movimento e do ar fresco para organizar seus pensamentos. Os últimos dias haviam sido uma montanha-russa emocional. A esperança renovada pelo diagnóstico revisado de Helena, a evolução de seu relacionamento com Gabriela e agora o retorno inesperado de Bianca. Era muito para processar, muito para integrar em sua visão de futuro. Após quase 1 hora de caminhada contemplativa, ele finalmente se dirigiu ao café no final do parque, escolhendo uma mesa com vista para o caminho principal, de onde poderia facilmente avistar Helena e Bianca quando passassem. Pediu um café forte e abriu o laptop que havia trazido, decidindo aproveitar o tempo para adiantar alguns preparativos para a mudança temporária para Porto Alegre. Foi ali, absorto em e-mails e planilhas, que Gabriela o encontrou, surgindo inesperadamente com seu sorriso caloroso, que imediatamente acalmou a agitação interna de Rafael. Não consegui ficar em casa, explicou ela sentando-se à sua frente. Estava preocupada com você. Com vocês. Rafael fechou o laptop, subitamente consciente de quanto precisava da presença dela. Estou feliz que tenha vindo. Helena também ficará. Como foi o reencontro? Perguntou Gabriela, pedindo um chá ao garçom que se aproximou. Emocionante, respondeu Rafael honestamente. Bianca parecia genuinamente feliz em ver Helena e nossa filha. Bem, você pode imaginar, está nas nuvens. Gabriela assentiu, compreensiva. É natural. Independentemente do que aconteceu entre vocês dois, o vínculo entre mãe e filha é especial. Esse é o problema, suspirou Rafael, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Gabriela já reconhecia como sinal de inquietação. Temo que Helena crie expectativas irrealistas, que imagine que Bianca voltou para ficar, que seremos uma família novamente. E não é o caso? Perguntou Gabriela suavemente, embora já conhecesse a resposta. Rafael estendeu a mão sobre a mesa, tomando a dela entre as suas. Não. Minha família agora é outra, Gabriela. É você, eu e Helena. Se Bianca quer fazer parte da vida da nossa filha, ótimo. Tem meu apoio total. Mas entre nós, aquele capítulo está encerrado há muito tempo. A declaração, feita com tanta convicção, aqueceu o coração de Gabriela. No entanto, a realidade da situação não podia ser ignorada. Helena pode não entender isso imediatamente. Para ela, ter a mãe de volta pode parecer a realização de um sonho. Eu sei, concordou Rafael, apertando gentilmente a mão dela. Precisaremos de tempo e paciência. Especialmente agora, com a mudança para Porto Alegre e o novo tratamento. São muitas transições de uma só vez. Eles continuaram conversando, discutindo estratégias para ajudar Helena a navegar por essas mudanças com o mínimo de confusão emocional possível. Estavam tão absortos na conversa que não notaram imediatamente a aproximação de Bianca, empurrando a cadeira de rodas de Helena pelo caminho principal do parque. Foi a voz animada de Helena que os alertou. Papai! Gabriela! Olhem quem está aqui! Rafael e Gabriela se levantaram, seus rostos compondo expressões de boas-vindas que mascaravam a tensão subjacente. Helena, alheia a essa dinâmica adulta,
irradiava felicidade. A mamãe me mostrou fotos de Paris e disse que vai me levar lá quando eu estiver melhor. E adivinha só, ela quer vir conosco para Porto Alegre. Não é maravilhoso? A declaração caiu como uma bomba na mesa do café. Rafael olhou rapidamente para Bianca, que mantinha uma expressão serena, quase enigmática. Helena me contou sobre o novo diagnóstico e o tratamento, explicou ela calmamente. Pesquisei sobre o Dr. Silveira no caminho para cá. Impressionante currículo. Vocês tomaram a decisão certa em procurá-lo. O elogio inesperado deixou Rafael momentaneamente sem palavras. Foi Gabriela quem preencheu o silêncio, convidando-as a se juntar à mesa com um gesto acolhedor. Helena está exausta, mas se recusa a admitir, comentou Bianca com um sorriso afetuoso para a filha, enquanto a ajudava a transferir-se da cadeira de rodas para uma cadeira comum do café. Típico dela, pelo que me lembro. Algumas coisas nunca mudam, concordou Rafael, encontrando um terreno comum com a ex-esposa pela primeira vez em anos. O garçom aproximou-se novamente e todos fizeram seus pedidos. Um suco natural para Helena, café para os adultos e uma seleção de petiscos para compartilhar. Enquanto esperavam, Helena dominou a conversa, descrevendo animadamente a Bianca todos os progressos que havia feito com sua arte, ocasionalmente interrompendo-se para incluir Gabriela na narrativa. E então Gabriela me ensinou a usar espátula. E agora posso fazer texturas incríveis. Mamãe, você precisa ver meu ateliê. Papai adaptou todo um quarto só para mim pintar. Bianca ouvia atentamente, ocasionalmente lançando olhares avaliativos para Gabriela, que mantinha uma postura serena, sem demonstrar o desconforto que inevitavelmente sentia sob o escrutínio da ex-esposa de Rafael. Quando os petiscos chegaram, Helena estava no meio de uma história elaborada sobre seu projeto de pintar todos os cômodos da casa, e foi só quando fez uma pausa para beber seu suco que Bianca finalmente abordou o elefante na sala. Sobre Porto Alegre, começou ela, seu tom deliberadamente casual. Pensei muito durante a noite, e acho que seria benéfico para Helena ter nós dois por perto durante o tratamento. Tenho alguns contatos na indústria da moda gaúcha que poderiam facilitar uma transferência temporária do meu trabalho. Rafael trocou um olhar rápido com Gabriela antes de responder. Certamente seria bom para Helena ter você presente, Bianca. Mas precisamos ser claros sobre os arranjos logísticos. Aluguei uma casa para nós, Helena, eu e Gabriela, que continuará auxiliando no processo terapêutico de Helena. A mensagem implícita era clara. Não havia espaço para Bianca na nova configuração familiar. Ela recebeu a informação com um leve erguer de sobrancelhas, mas manteve a compostura. Naturalmente. Já pesquisei alguns apartamentos próximos ao hospital. Prefiro meu próprio espaço, de qualquer forma. O importante é estar disponível para Helena quando ela precisar. Helena, que observava a troca com crescente ansiedade, interveio com a franqueza típica das crianças. Mas vocês vão se dar bem, não vão? Não quero que fiquem brigando como antes. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Caso queira ver a parte 2 e continuação dessa história, vire membro clicando no link do comentário fixado ou descrição. Lembrando que essa história teve um fim, para os membros apenas uma continuação especial.